Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras destroçado perdeu a primeira com o técnico Abel Ferreira. Muitos problemas e a questão que fica é como será na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Cenário diferente, tô aqui na Band, né, fechando alguns materiais, mas não podia deixar de gravar esse vídeo sobre essa partida maluca que aconteceu no estádio da Serrinha, em Goiânia, vitória do Goiás, que foi valente até o final, golaço do Miguel Ferreira, mas o Palmeiras fez o que pôde, né, impressionante, eu nunca vi, eu acho, no futebol, um time com tantos problemas. A gente já falava na véspera, né, de que apenas 13 jogadores do profissional estavam à disposição, sendo que um desses 13 era ainda o garoto Renan, que tem 18 anos e que vem jogando, né, constantemente, já subindo para o profissional. E toda semana o Palmeiras tendo que promover alguns meninos das categorias de base e alguns que estão estreando no profissional, exatamente pela dificuldade. A gente está falando de 21 desfalques, gente. É muita coisa, é muita coisa. Nem vou entrar na questão aí, a gente já falou muito sobre isso, né? A CBF ela ampliou o limite para 50 inscritos, os clubes assinaram de que tendo 13 jogadores à disposição poderia sair jogo. E o Palmeiras até conseguiu montar um banco lá com 10 atletas, e ainda bem, né? Porque precisou com a bola rolando. Né, vejam só que o Luiz Adriano, um dos caras, o melhor jogador do time, assim, potencial, o artilheiro, aquele cara que pode resolver os teus problemas, que já vinha sofrendo com algumas lesões, o cara tem que sair no primeiro tempo. E aí o Mike, que é um dos caras mais experientes do grupo também, é expulso. Cara, uma loucura, uma maluquice. O Abel Ferreira, diante de tantas dificuldades, né, a gente está falando de 17 jogadores com Covid, entre eles uns jogadores que vinham se destacando recentemente, como o Rafael Veiga, o William que estava sendo titular, o Danilo que estava substituindo o Felipe Melo também com Covid, o zagueiro Luan recuperado estava no banco, até entrou nos minutos finais, e o Gabriel Menino também, né, que foi para a seleção, testou positivo, voltou e acabou entrando no jogo no finalzinho, para tentar, né, corrigir alguma coisa. Mas o Abel escala um time diferente, né, diante de todas essas dificuldades, com uma escalação com 3 zagueiros, o Renan, o Gustavo Gomes e o Emerson Santos. Ele coloca o Marcos Rocha na direita e o Mike na esquerda, com a dupla de volantes, Patrick de Paula e Ramires. Os dois não estão bem, né? Mas é muito difícil fazer qualquer tipo de crítica, de análise com um jogo desses. Mas, bom, a coerência ela é mantida, né, na medida em que o Ramires não vem bem desde antes da pandemia, desde depois da volta do futebol, mesmo quando tinha outros jogadores à disposição, antes da balada que ele fez, independentemente da situação, o Ramires não vem bem. De longe aquele jogador que surgiu no Cruzeiro, que destacou no Chelsea, na seleção, eu até agora não sei o que ele veio fazer no Palmeiras, mas hoje, enfim... É que o contexto todo ele precisa ser colocado, né? O Patrick de Paula também, visivelmente fora de esquadro, não sei o que está acontecendo, mas de novo, também com todas as ressalvas, é que ele já não estava bem quando perde a posição de titular, e no gol do Miguel, visivelmente, ele não consegue alcançar o cara entrou descansado no segundo tempo, ele vai dar o bote e para na jogada, mas... Hoje a minha análise ela fica prejudicada. Além desses dois volantes, o Lucas Lima com o Marcelinho e o Luiz Adriano lá na frente. Foi como deu para montar esse time do Palmeiras. E aí, para vocês terem uma ideia, o Fabrício, que é um atacante que estreou no profissional, que está no clube desde 2015, foi artilheiro aí das categorias de base, das competições de base, desde o sub-15, 17, 20 e tudo mais. Ele entra no lugar do Luiz Adriano e depois ele sai para a entrada do Luan, porque o Gustavo Gomes termina o jogo como atacante. Cara, foi um negócio assim maluco, porque apesar de tudo, o Goiás não conseguiu penetrar muito, né? A gente não tem assim uma grande defesa do Everton, tem sim algumas chances, inclusive, tem uma chance do Shailon ainda no primeiro tempo, né, em que ele perde o tempo, dá o giro e chuta por cima. Tem algumas chegadas do Goiás, mas não com muito perigo, porque defensivamente até o Palmeiras conseguiu se segurar. E no segundo tempo, mais defensivamente ainda, né? O Palmeiras não tendo muitas possibilidades, esperou mais, tentou no contra-ataque e até teve uma grande chance com o Patrick de Paula, que tenta dar um toque a mais na bola e acaba perdendo o gol. E na sequência
vem o castigo, né? Para o Palmeiras, que foi o gol do Goiás, que precisava muito dessa vitória para, né, dar uma respirada, 11 jogos sem vencer, primeiro jogo depois da demissão do Anderson Moreira. Enfim, para o Goiás, obviamente que foi um resultado necessário, né, até porque no primeiro turno, com tantos jogadores com Covid, né, com 15 jogadores na época, conseguiu um empate fora de casa com esse Palmeiras. Então no segundo turno, ou seja, somou 4 pontos com o Palmeiras no campeonato, esse Goiás. O Goiás ganhou do Inter também, que na época era líder do campeonato, mesmo com um jogador a mais, o Goiás, né, desde os 3 minutos e mesmo assim o Goiás acabou vencendo o Internacional. Mas enfim, o fato é que hoje, nesse jogo, o Palmeiras teve muitos problemas, muitas dificuldades, o que dá a dimensão de como esse campeonato ele vai trazer esse reflexo, né? É inegável, tudo bem que daqui a pouco, com esses jogadores que já tiveram, com o risco de reinfecção que é menor, daqui a pouco o Palmeiras não tenha tantos desfalques. Mas aí soma isso a lesão, jogadores convocados, como aconteceu recentemente. Então, realmente, assim, o empate hoje seria um milagre para o Palmeiras. Mesmo que você esteja enfrentando o Lanterna, diante das condições, não tem muito o que dizer. O Palmeiras foi sabendo das circunstâncias e acabou perdendo 3 pontos que vai ter que recuperar ali na frente. Só que a gente está falando também de uma semana de Libertadores, né? E o Palmeiras tem um jogo contra o Delfim do Equador, numa logística complicadíssima, né? Porque a cidade de Manta lá para chegar é complicado e tudo mais. E tem esses jogadores que testaram positivo e que a Libertadores tem um prazo maior do que no Campeonato Brasileiro. No Brasileiro, tendo 10 dias sem sintomas, depois do teste ter dado positivo, esse jogador pode entrar em campo. Na Libertadores, mesmo que você precisa fazer novos testes e esse teste precisa dar negativo num período maior, 14 dias. Então, não necessariamente você vai conseguir contar com esses jogadores. Esses que testaram recentemente agora, o caso do Veiga, do William, esses estão fora. Tem a questão do Luiz Adriano, para saber se a lesão na coxa muscular ela é mais grave ou não. E tem o fato de todos esses jogadores serem testados novamente para ver se eles dão negativo e conseguem viajar. Vai ter uma parte da delegação que vai na segunda-feira e a outra parte na terça-feira, depois de receber o resultado dos testes na terça pela manhã. Vai uma parte que está liberada na segunda, esses jogadores que estão com Covid, né, vão fazer mais um teste na segunda para receber o resultado na terça de manhã. Com algumas liberações, esses caras embarcam na terça-feira para reforçar o time. Que coisa, hein? Que coisa. É um vírus que está aí atrapalhando toda a sociedade, o mundo, o planeta. No futebol não é diferente e o Palmeiras vai ter que lidar com isso também na Libertadores, vai ter que se superar mais uma vez. Tomara, né, que consiga se reforçar com alguns jogadores, trazer um resultado importante e interessante lá do Equador para depois decidir em casa. Foi isso. Que coisa, né? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima.